Olá, mais uma reunião do Decifrando o Novo Testamento com a Visão Espírita. Meu nome é André Andriolo, 27 de outubro de 2025, nossa 34ª reunião. A gente vai falar da moeda na boca do peixe, do escândalo e mais um monte de coisa aí. Dando continuidade, então, no nosso estudo do dia, eu sempre aviso que nosso estudo é feito à luz da doutrina espírita, codificada por Kardec, não tem intenção de brigar com ninguém. As Bíblias que a gente está usando, o texto que está sempre aqui na tela é da Bíblia de Jerusalém. O texto do Antigo Testamento que eu coloquei ali hoje, eu tirei desse site Logos, que é uma tradução da Bíblia Ferreira de Almeida, e eu uso os comentários da Bíblia do Peregrino também. Como fonte não espírita, esse dicionário da Bíblia, Douglas, e estou usando também esse comentário do Antigo Testamento, versículo a versículo, do Champlin. Como fontes espíritas, eu estou usando hoje Pelos Caminhos de Jesus, da Mária Rodrigues, o Evangelho segundo o Espiritismo, Luz Imperecível, do Honório Abreu, Céu e Inferno, e as apostilas da FEB, do Evangelho Rede Vivo. Então, hoje nós vamos ver seis passagens, se der, eu espero que dê. A moeda na boca do peixe, quem é o maior no reino dos céus, o escândalo, o uso do nome de Jesus, correção fraterna e sobre perdoar 7 vezes. Então, o nosso primeiro assunto, né, é o tributo ao tempo, pago por Jesus e por Pedro. Essa passagem é bastante interessante, capítulo 17, 24. A passagem é assim. Quando chegaram a Cafarnaum, os coletores da didracma é um dízimo, vamos falar assim, é um tributo. Aproximaram-se de Pedro e lhe perguntaram: o vosso mestre não paga didracma? Pedro respondeu: sim. Ao entrar na casa, Jesus antecipou-se dizendo: que te parece, Simão? De quem recebem os reis da terra tributos ou impostos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Dos seus súditos, né? De quem que eles recebem os impostos? Dos súditos ou dos estranhos? Essa é a pergunta de Jesus. Quer dizer, quando um rei coloca um imposto, um governo coloca um imposto, quem é que paga o imposto? São os súditos do reino ou são pessoas de fora? Como ele respondesse dos estranhos, Jesus lhes disse: logo, os filhos estão isentos, quer dizer, os súditos estão isentos. Se os estranhos estão pagando, os súditos estariam isentos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, joga o anzol. O primeiro peixe que subir, segura e abre a boca. Achará ali um estáter, uma moeda. Pega-o e entrega a eles por mim e por ti. Então, Jesus está aí, ele sempre aproveita essas situações cotidianas para dar um ensinamento. Né? Ele faz a pergunta: quem é que tem que pagar imposto? É o súdito ou o estranho? E aí depois ele fala: o súdito. Mas quem está pagando? São os estranhos, porque os estranhos ali, no caso, seriam os judeus, porque é um imposto pago a Roma. Mas esse didracma aí, ele também não era só para Roma. Né? Esse assunto era muito sensível. Então, o pessoal, a rebelião dos Macabeus, que tinha acontecido um pouco antes de Jesus, foi um assunto também terrível, que tinha muita briga, porque os judeus não concordavam em pagar imposto para os romanos. Então, isso... E, além do imposto de pagar para os romanos, né, que todos os homens judeus acima de 20 anos tinham a obrigação de pagar um imposto para os judeus. Então, eles tinham que pagar imposto para os judeus e para os romanos. Então, pagava tanto para os dois, né? Para o dominador romano e para a sociedade judaica. E o didracma era um imposto anual, que era usado para cobrir as necessidades do templo.
Então, o que Jesus está falando aí? Né? Basicamente é o seguinte, ele não gostaria de pagar, mas a regra é clara. Tem que pagar, todo mundo tem que pagar o imposto. Depois, lá na frente, né? A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Por que ele fala isso? Porque a gente tem que seguir as regras de onde você está. Não é por causa de uma religião ou por causa de uma convicção que você vai deixar de seguir a regra. Então, Jesus está ensinando que a gente precisa seguir as regras do governo romano, do dominador romano, e as regras religiosas dos religiosos judeus, que ninguém gostava de pagar imposto. Aliás, quem é que gosta de pagar imposto, né? Ninguém gosta de pagar imposto, todos nós reclamamos, né? Então, até hoje, né? Então, e por isso que os cobradores de impostos eram execrados, porque eles cobravam imposto, mas pegavam uma, uma, uma comissão para eles. Mateus era cobrador de impostos, né? Então, o processo normal era o cobrador de impostos cobrava imposto para Roma e ele ficava com uma percentagem, como se fosse uma comissão para ele. Mas era assim que funcionava. E aí, na Bíblia de Jerusalém, ela começa em Mateus, essa parte aqui, para frente, do capítulo 18 até só o capítulo 18, ele chama de discurso eclesiástico, ou uma coisa que é eclesiástica é relativa a uma igreja, ou também pode ser chamado de instrução comunitária. Então, a partir desse momento, Jesus começa a fazer passar instruções para a comunidade, né? E discutindo sobre isso, tá? Aí, logo depois, né, aparece essa discussão. Chegando em Cafarnaum, em casa, eles estavam andando no caminho, né, para Cafarnaum, aí Jesus perguntou: sobre o que vocês discutiam no caminho? Porque ficaram em silêncio, os apóstolos, né? Porque pelo caminho vinham discutindo sobre qual era o maior. Então, os apóstolos, entre eles, vieram atrás de Jesus e estavam discutindo quem é o maior? Quem de nós é o maior? É porque ele foi na transfiguração e chamou eu, Pedro, né, João e Tiago. Vocês não foram chamados. E começou a haver aí, né, essa disputa supernatural, né? Quem é o maior? Quem é que depois de Jesus está ali? Era Pedro. Mas será que, poxa, só porque Pedro foi chamado de pedra? E quando Jesus define que Pedro é a pedra e dá para ele as chaves dos céus, com certeza gerou ali entre os apóstolos um, um, um ciúme. Um ciúme. E a gente tem isso sempre, né? Toda a comunidade que a gente está, existem sempre essas disputas, ciúmes, inveja. Isso tudo vem da nossa inferioridade moral, né? Aí Jesus vai dar uma resposta para eles assim. Ele chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Se fosse hoje, né, lá por exemplo, se tivesse pego o livro dos Espíritos, ele teria respondido assim: ó, quem de nós é maior? É quem pratica a lei de amor, justiça e caridade. Questão 886 do livro dos Espíritos. Né? É aquele que trata os outros com amorosidade, sem preconceitos e perdoa os pecados. E Jesus, então, se a gente reparar bem, ele vai a conversa que ele vai tendo com os discípulos a partir de agora gira em torno disso, né? Benevolência, indulgência e perdão. Amorosidade, benevolência é amorosidade. Indulgência é você não ter preconceito. E perdão. Então vamos ver o que Jesus fala aqui. Depois,
tomou uma criança, colocou-a no meio deles. Pegando-a nos braços, disse: aquele que receber uma dessas crianças por causa do meu nome, a mim recebe. E aquele que me recebe não é a mim, mas sim aquele que me enviou. Olha que texto forte, né? Pegou a criança e falou: quem recebeu uma dessas crianças recebe a mim, Jesus. E aquele que recebe Jesus também recebe Deus. Ele é enviado de Deus, né? Kardec, comentando sobre isso, ele fala de pureza do coração. Quando Jesus está falando de criança, ele não está falando, sempre lembrando, né? O texto do Evangelho nunca é sobre o que a gente está lendo só. Existe um significado mais profundo. Né? Quando está falando de criança, o que lembra criança para a gente? Criança, ela é pura de coração, né? Criança ri, brinca com a gente, não julga a gente. A criança não tem, né, aquele ciúme, aquela inveja, né, não tem a disputa ainda que, né, como disputa no sentido de quem é o melhor. A criança existe vamos falar assim, um egoísmo natural da idade, mas a criança não faz isso por maldade, ela faz porque ela sente assim, né? Eu estava vendo, a gente foi ver na nossa neta no sábado, né? Aí, aí a Flávia estava vendo o jeito como a mãe, né, a minha nora, fica com a nossa neta, né? Aí o jeito que a neta olha para ela e para o meu filho, para os pais. Ela fala assim, o amor, né, o olhar da criança é um olhar assim, de amor incondicional, de confiança total, né, nos pais, porque a criança é pura de coração, né? Aí Kardec fala, a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Vou botar aqui. É por isso que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como da humildade. Então, quando Jesus fala ali, né, pegou a criança, colocou no meio deles e pegou nos braços e disse: aquele que receber a uma dessas crianças por causa do meu nome, aquele que se comportar com simplicidade e com humildade, em nome de Jesus, vai estar recebendo Jesus. Né? É nesse sentido que Jesus está falando. E aí Jesus continua, vai falar do escândalo. Né? Ele fala assim: caso alguém escandalize um desses pequeninos que creem em mim, melhor seria que lhe pendure no pescoço uma pesada mó e seja precipitado nas profundezas do mar. Essa foi a pergunta que eu coloquei lá no grupo, porque eu fiquei muito bolado com a segunda parte da frase. Né? Mas, primeiro, assim, o que é escandalizar? O escândalo, hoje em dia, é tudo que choca. Né? Tudo que choca a gente, ou choca a moral, ou choca a decência, ou choca, sei lá, porque quis aparecer, porque fez uma coisa diferente, né, por um recorde. Tudo que é um escândalo, né, é o que choca a gente. E às vezes, muitas vezes o que a gente percebe até uma expressão assim: não, isso se for a público vai virar um escândalo. E a gente tenta esconder ali o escândalo, né? A gente tenta evitar o escândalo. Quer dizer, então o escândalo, isso é até texto de Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo. O escândalo não é a ação de escandalizar, apesar de a gente usar esse verbo, né? O escândalo é alguma coisa que a gente faz que quando os outros olham, ficam chocados com aquilo, e aquilo vira um escândalo. Então, a gente, apesar de hoje em dia, né, fulano causou, fulano escandalizou, mas não foi isso. A pessoa fez alguma coisa que foi um escândalo. Então, Jesus está falando sobre isso. Mas, quando você olha o sentido evangélico, né, do escândalo, a gente percebe que
esse escândalo, no caso, segundo palavras de Kardec, é um resultado efetivo do mal moral. Toda vez que a gente faz alguma coisa que vai contra a decência, contra a moral, eu vou tirar a palavra decência, contra a moral, contra as regras, contra as leis morais, a gente fica escandalizado. Né? Aí, isso aí é o escândalo. Isso é a primeira parte do texto. Né? A segunda parte do texto, ele fala lá, caso alguém escandalize um desses pequeninos que crê em mim, melhor seria que pendurasse no pescoço uma pesada mó e que seja precipitado nas profundezas do mar. Né? A mó aí, o que é mó? Mó é uma pedra de moer. Era uma pedra gigante que eles tinham um burrico, um asno, um jumento. Você tinha uma roda, um eixo central. A roda de moer, ela é uma roda de pedra. O burrico ia andando em círculo, amarrado naquele poste, e aí ia moendo o que estava no caminho da pedra. Então, era uma pedra muito pesada. Né? E aí Jesus fala, será que seria se você for fazer alguma coisa que escandalize, que afete a lei moral, isso é uma coisa tão séria, que seria melhor que você pendurar no pescoço uma pesada mó e se jogar no mar. Esse texto está em Mateus e está em Lucas. Né? Ele está não é uma coisa assim que só tem um evangelista falando. Desculpa, em Marcos. Em Mateus e em Marcos. Então, o que eu consegui pegar sobre isso, depois eu vou pedir para vocês falarem um pouco. O peso da mó, isso no livro Luz Imperecível, do Honório Abreu. O peso da mó representa o peso da responsabilidade que o espírito causador do mal terá que carregar. Então, assim, quando a gente escandaliza, quando a gente pratica algum mal moral, né, a gente vai carregar a responsabilidade do mal que a gente fez. A precipitação e afogamento simbolizam o profundo sofrimento moral e as duras provas que o espírito enfrentará, seja nessa vida ou em existências futuras, para reparar o mal cometido e o desvio de rota que causou ao próximo. Então, o Honório Abreu está falando, olha, Jesus usou isso aí, na verdade, né, ele foi uma hipérbole. Ele é um exagero para enfatizar o quão sério é corromper a fé de alguém. Essa é uma pergunta que eu estou fazendo. Que ele não afirma, essa frase, a frase é minha, ele não afirma isso, eu estou falando. Então seria uma hipérbole, um exagero proposital para enfatizar o quão sério é corromper a fé de alguém. Então, será que é isso? Eu vi que o Luiz pesquisou, a Ivana pesquisou, vocês querem falar alguma coisa? O que vocês acham que é essa passagem? Eu vou até voltar o texto lá. Ó. Então, André, conforme eu coloquei lá no áudio, né, a gente percebe, obviamente, que trata-se de uma figura de linguagem, né, como você colocou, uma hipérbole. Né? Uhum. Então, assim, também sabemos que, obviamente, Jesus ele não estava ali dizendo, melhor você cometer o suicídio, se matar, do que ferir. O que eu entendi é que ele mostra a gravidade de ferir a esses pequeninos na sua fé é maior do que o suicida, da reparação do suicida, ou seja, a reparação daquele que promove o escândalo, né, contra um desses pequeninos na fé, né, e a gente vê tantas pessoas hoje, né, seja em diversas religiões, não vamos citar nenhuma, obviamente, mas que usam da fé, né, para legitimar bens materiais e uma série de outras coisas. Então, eu acho que é exatamente nesse momento que essa passagem diz para mim que aquele que comete um suicídio, é óbvio, né, que ele cometeu um grave erro. Maior ainda é o grave erro
daquele que fere um desses pequeninos que creem na palavra de Deus. É isso que eu entendi. E, Ivana, você também quer falar alguma coisa, Ivana? É parecido, eu não quis associar a questão aí, igual o Luiz colocou, ao suicídio, né? Mas eu pensei que as consequências, né, de quem age dessa forma são grandes, né? E os compromissos e o comprometimento que ela vai ter é muito maior, né? Muito grande. E eu pensei também, que nem eu te falei, naquela época as pessoas viam, hoje também deve ver, mas é diferente, né? A morte de uma forma muito diferente, né? A morte era algo assim muito complexo para aquele povo. Então, porque eu não acho que Jesus ia falar que alguém, até porque Jesus sabe que ninguém morre, não é? A gente não morre espiritualmente falando, a gente não morre. O que morre é o nosso corpo aqui, né? Mas eu acho que ele quis falar exatamente isso, da responsabilidade, das consequências de quem faz isso. E eu também, que nem eu te falei, naquele livro, o Evangelho, né, Os Quatro Evangelhos, de Rustain, lá ele, na nota, ele coloca lá também que, por exemplo, que ele já leva para outro lado, que a pessoa não deveria nem reencarnar, nem escolher, né? Se não tiver preparado realmente para lidar com esses vícios, é melhor esperar, né? Nem reencarnar, mas esperar o momento propício para que possa, de certa forma, vencer essas dificuldades que o espírito tem, porque isso Evitar o também escândalo, né? é, Evitar reencarnar. evitar reencarnar, porque se ele não tiver realmente preparado para evitar esse vício, vamos dizer assim, moral, vamos dizer, né? Era melhor ele esperar, porque lá no plano espiritual eles são orientados sobre essas questões, né? Então a pessoa vem para vencer essas situações. Mas se não tiver bem preparado e achar que pode não dar certo, que é melhor até esperar, nem reencarnar. Ou escolher para reencarnar em outra situação, que não seja essa. Porque as É. consequências são graves, né? É uma grande responsabilidade do espírito, Não entendi isso, não. né? Não, eu estou falando, mas isso então, só para dar uma ressalva, porque o livro ele fala também assim, que a gente, o Rostan, ele fala que o ideal seria não reencarnar, mas existem as limitações da reencarnação, que nem todo, você não pode, às vezes, não pode escolher. Faltou ela falar isso aí, né? Que está aqui no texto. Isso, Existem as limitações da encarnação. isso. Fala, mãe. Não, eu não vejo nada de suicídio aqui, não. É porque ele fala assim, melhor seria que você pendurar um negócio, uma pedra no pescoço e seja Não, melhor seria que lhe pendurasse ao pescoço. Isso aí é uma, digamos assim, um assassinato, não, uma pena de morte. isso. Uma pena de morte. Não ele se suicidasse. Melhor seria que alguém fizesse isso. Não, talvez não assassinasse, acho que seria fizessem a justiça, que durasse o negócio no pescoço fazendo a justiça, porque ele está errado. Entendi. Então, Não, assim, alguém quer falar mais alguma coisa? O que eu acho que, assim, o que a gente pode chegar à conclusão aí é que, como eu falei, quão sério eu até tinha escrito assim, o pecado. É o pecado, quão sério é o pecado de corromper a fé. Aí eu tirei a palavra pecado, porque a palavra pecado ela tem uma conotação, né, católica, né? Mas o que ele queria dizer ali é o seguinte: é muito sério brincar com a fé dos outros. É essa a conclusão aí, né, da passagem, né? E aí, fala, Maria Luísa. Eu estava aqui pensando sobre esse trechinho, né? Eu, de tarde, eu não pude fazer, porque eu estava lá com a minha mãe. Mas eu penso assim, aqui como fala, né, na Bíblia, melhor lhe fora que se lhe pendurasse. Quer dizer, que tivesse uma pessoa que apontasse a ele, né, aquele grande erro que ele está cometendo, para que ele não mais o cometesse, né? E houvesse justiça naquele momento. Porque essa pedra aí, para mim, significa uma justiça, né?
que terá Isso que que eu ser falei. feita com quem vai judiar de uma criança, porque é uma coisa terrível isso, né? E para mim, essa pedra significa a justiça. E esse afogamento na profundeza do mar, porque como nós viemos, né, das águas, tudo começou pelas águas, então o que vai acontecer com essa criatura? Vai recomeçar tudo de novo, né? Naquele ponto que ele falhou, ele vai recomeçar como se fosse realmente um grande mar para ele, e ele estivesse ali afogado naquela situação onde ele mesmo sozinho tem que se virar. Eu pensei isso assim, esse afogado aqui, né, que fala, né, como se fosse afogado na profundeza do mar. Ele mesmo vai se sentir como se ele tivesse mesmo uma profundeza muito grande, porque tudo no ser humano, ele pode fazer o que ele quiser, mas ele também tem a possibilidade de ter um grande remorso. E remorso é uma coisa que vai profundo, pesa na pessoa, né? E só ao mesmo tempo para poder a pessoa se corrigir e tirar aquela situação ruim da vida dele. Tudo Muito pode, bom. porém tudo lhe convém. O Luiz, eu tenho que dar justiça do Luiz, quando ele mandou o áudio para mim lá, separado, ele falou também do mal, fazer mal a crianças, né? Ele também falou essa mesma observação aí da Maria Luísa, mas muito bom, muito obrigado. Que bom que vocês participaram. Achei, ó, nota 10. E aí, Jesus continua. Ai do mundo por causa dos escândalos. É necessário que haja escândalos, mas ai do homem pelo qual o escândalo tem. Esse aí a gente já estudou muito, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Quantas vezes a gente já fez palestra sobre isso aqui, né? E aí ele continua. Se a tua mão ou teu pé te escandalizam, corta-os e atira para longe de ti. É melhor que entres mutilado ou manco para a vida do que tendo duas mãos ou dois pés se atire no fogo eterno. Gente, só faltou falar assim, né? Quando você fizer o planejamento espiritual, é melhor, às vezes, você cortar a mão aqui para você não fazer besteira com ela de novo. Só faltou falar assim, né? Então, né, é uma mensagem, né, é um texto que claramente fala de causas anteriores das aflições. Fala de causa e efeito, ação e reação, que está tudo ligado lá com aquele início lá, né, de fazer mal para a criancinha. Ele começa falando, você tem que ser benevolente, você tem que seguir a regra, né, as regras, as leis morais. Né? Porque se você não seguir isso, você depois vai sofrer as consequências por causa da lei de causa e efeito. E aí você vai querer reencarnar, mesmo depois de você ter sido jogado, né, com o peso do remorso no pescoço, né, nas profundezas, né, quando você vier reencarnar, é melhor que você reencarne até doente ou faltando um pedaço do que você use isso aí para te jogar mais fundo ainda. Então, essa é a passagem de Jesus. Passagem que fala de reencarnação. A reencarnação na Bíblia, mais uma para vocês colocarem aí. Né? Aí, olha só essa passagem, continua assim. Está lá em Marcos. Eu estou colocando o texto de Marcos e de Mateus, porque isso aqui acho que só tem em Marcos, não tem em Mateus. Mas Marcos tem a mesma passagem da criancinha lá. Aí, disse-lhe João, mestre, vimos alguém que não nos segue, expulsando demônios em teu nome, e impedimos porque não nos seguia. Jesus, porém, disse, não impeçais, pois não há ninguém que faça um milagre em meu nome e logo depois possa falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Né? Então, essa passagem na Bíblia de Jerusalém fala assim, o uso do nome de Jesus. Será que a gente pode falar, né? Olha só que coisa interessante, né? Os apóstolos falam assim, olha, o cara não pode curar, não, porque só a gente que pode curar em teu nome, só a gente que pode curar em teu nome. E Jesus fala, todo mundo que está fazendo bem pode fazer. E é interessante que essa mesma situação acontece lá no Antigo Testamento,
em Números, capítulo 11, versículo 27 a 29, eu botei aqui o texto, que eu peguei daquela Bíblia Logos ali que eu falei, que é a tradução do João Ferreira de Almeida. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Meldade, Eldade e Medade. Olha só, tudo nome bonito para vocês botarem nos netos de vocês aí, tá? Olha que nome bonito. Eldade e Medade. Profetizaram na Arraial. Josué era o segundo de Moisés, né? Servidor de Moisés, disse: Moisés, meu senhor, proíbe. Porém, Moisés lhe disse: Tu tens ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhes desse o espírito. Se todo mundo, né, recebesse instruções do alto, o que é o profeta? O profeta é que ele recebe, é o médico que recebe instrução do alto, dos espíritos superiores. Se todo mundo recebesse espíritos, né, as mensagens do espírito superior, olha só que beleza seria. É a mesma situação de Jesus. Aí eu fui pesquisar sobre esse texto e eu olhei aquele Champlin. Olha o texto do Champlin. Essas palavras de Jesus, pois, são uma reprimenda contra todo o nosso exclusivismo cego, nossas arrogantes suposições de que as ações de Deus no mundo se limitam às formas com as quais estamos familiarizados. Já contei essa historinha com vocês, eu estava outro dia lá no centro, o Luiz passou um vídeo do Haroldo Dutra, e nesse vídeo o Haroldo Dutra conta uma história que ele atribui a Chico. Ele não disse a fonte, mas aí a história é mais ou menos assim. Chega uma mulher para Chico e fala: Chico, eu estou com um problema com meu marido. Qual é o teu problema, meu marido? Não, meu marido é trabalhador, ele é bonito, é saudável, ele me trata bem, é um excelente amante, é um bom pai, é um bom filho, faz tudo certo. Mas e aí? Qual é o problema dele? Ele não é espírita. Quer dizer, para ela, o defeito dele era não ser espírita. E aí, segundo Haroldo, o que Chico fala? Porque ele não precisa do espiritismo, quem precisa é você. Ele já está no... Essa ideia de que só quem está com a gente é que vai ser salvo. Né? É essa ideia, que já tinha lá João, e Jesus vai lá e rebate, que já tinha lá Moisés. Né? Moisés não, Josué, que Moisés vai e rebate. Porque a gente não pode ficar achando... O Champlin continua. A igreja tem sofrido terrivelmente devido ao seu frenesi por construir cercas. Se 1/10 parte do tempo que os crentes têm gasto na instituição de cercas se tivesse devotado a construir o caminho de Deus, o mundo seria um lugar muito melhor hoje em dia. Olha só, não sou eu que estou falando, é o Russell Norman Champlin que está falando isso lá no livro lá, o Novo Testamento interpretado versículo a versículo, Mateus e Marcos. Se não me engano, acho que é o volume 1 do texto dele. Então, assim, a gente vê que essa ideia de divisão, que tem em todas as religiões, inclusive no Espiritismo, que eu comecei com o exemplo do Espiritismo, não leva a lugar nenhum. Não é por aí. Né? A gente fica falando... Cerca é uma coisa que divide. Eles lá, eu aqui. E nós temos muito isso, sabe? Em todas as religiões. A casa... Vamos fazer um evento. Esse evento aqui é da minha casa espírita. A outra casa espírita é outro evento. É separado. Vamos fazer um negócio aqui... Não, eu que vou trazer o expositor tal. Não é você. A gente tem esse negócio de cerca. Outro dia eu estava conversando, falei assim, poxa, estou pensando, a gente podia convidar aí um Haroldo Dutra, eu falei assim, o Jorge Alará para fazer uma palestra lá no centro. Mas o Jorge, para trazer a palestra lá no Allan Kardec, é muito grande. O ideal seria fazer uma coisa do terceiro seu. Para quê? Tu vai fazer uma coisa para os outros? Olha só a resposta que eu obtive. É a cerca. É a cerca. O ideal é a gente fazer tudo para o centro. Então, quando a gente vai fazer, nós temos essa ideia de divisão
dentro de nós, entre religiões e até entre casos espíritas. O Champlin, ele é protestante, ele está falando ali de igrejas, né? Ele está falando das igrejas protestantes, das pentecostais, das neopentecostais, que entre elas também tem divisão. Né? Não está falando da igreja católica, não, ele está falando das igrejas protestantes. Então você vê que essa preocupação de divisão nós temos desde muito tempo. É a tal da pureza doutrinária. E a gente fica se prendendo a um negócio desse e a gente perde oportunidade de crescer, de melhorar. Como ele disse, se tivesse gasto 1/10 do tempo, não é isso? 1/10 parte do tempo que os crentes têm gasto em instituição de cerca tivesse devotado a construir um caminho para Deus, o mundo seria um lugar muito melhor hoje em dia. Bom, aí Jesus continua. Lembra? Indulgência. Benevolência. Se teu irmão pecar, vai corrigi-lo. Agora aqui é indulgência. Deixa eu, benevolência lá atrás, indulgência. Se teu irmão pecar, vai corrigi-lo a sós. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se não te ouvir, porém, toma contigo mais 1 ou 2 pessoas, para que toda a questão seja decidida pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Caso não lhe dê ouvido, dize à igreja. Se nem mesmo a igreja der ouvido, trata-o como um gentio ou um publicano. O publicano é o cobrador de impostos. Olha só que coisa interessante, né? Jesus colocou ali um código de conduta para resolução de conflitos. MBA, resolução de conflitos. Né? Já é novidade, né? Curso de líderes do espírita, lá da SERJ, resolução de conflitos. Foi do sábado passado lá, a reunião. Jesus já tinha trazido tudo, não precisava nada daquilo. O ofendido ou ofensor deve buscar a solução para a ofensa em particular a sós. Se teu irmão pecar, vai corrigi-lo a sós. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Convocar uma ou mais testemunhas para auxiliar na mediação do conflito, se não ocorrer um entendimento em particular. Olha o método. Se não te ouvir, porém, toma contigo mais 1 ou 2 pessoas, para que toda a questão seja decidida. Buscar a orientação de representantes da igreja, se as 2 tentativas anteriores não oferecerem resultados positivos. E tratar como gentil publicano a pessoa que não aceitou nenhum tipo de conciliação. Então, Jesus ali, né, se a pessoa não quer conciliar, não tem jeito. Né? Eu sempre brinco assim, a gente... Quando eu comecei no espiritismo, eu queria que todo mundo fosse espírita. Horrível isso. E Kardec, no Evangelho, no que é o espiritismo, ele fala assim, se você for conversar com uma pessoa, quiser convencer ela a ser espírita, primeiro você tem que saber se ela acredita em Deus. Se ela não acreditar em Deus, não adianta nada. Vai conversar de outra coisa. É a mesma coisa. Se a gente for tentar convencer a pessoa a resolver um problema, a pessoa está irredutível, ela não quer conversar, não adianta. Então vamos concordar em discordar e vamos conversar sobre outro assunto, senão a gente vai ficar brigando à toa. Então Jesus, nesse texto, traz aí um código de conduta para a resolução de conflitos. Achei ótimo. Aí ele continua. Em verdade eu vos digo, tudo o quanto ligardes na terra será ligado no céu. E tudo o quanto desligardes na terra será desligado no céu. Lembra que a gente estudou quando Pedro recebe as chaves do céu, que Jesus falava que ele podia ligar e desligar? Então, ligar é tudo que é condenável, tudo que é proibido. E desligar é absorver, tudo que é permitido. Então, Jesus está ali falando assim, né? Em verdade, eu vos digo, tudo quanto ligado na terra será ligado no céu. Tudo que você fizer de proibido aqui, você vai ter consequência no céu. E tudo que você fizer de bom aqui, vai ser compensado também no céu. Então, todas as ações que nós tomamos na terra têm consequências na vida após a morte.
Que ele começou lá com o planejamento reencarnatório. Falou, ó, e agora ele está falando, depois que tu estiver vivo, de desencarnar, toma cuidado, porque tudo que tu faz aqui depois tem consequência na vida após a morte. Aí Pedro chega então para ele, né? Benevolência, indulgência, perdão. Pedro chega para ele e pergunta, Senhor, quantas vezes devo perdoar o irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Essa todo mundo sabe, né? Jesus respondeu, não te digo 7, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7. Faz as contas aí, pega a calculadora. Quantas vezes nós temos que perdoar, né? O Luiz também, que está aí ouvindo, ele já me ouviu falar isso várias vezes, ele até decorou. A gente brinca. Né? No livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, lá no artigo 16º, ele fala assim, Kardec fala assim, o arrependimento é o primeiro passo para a regeneração, mas não é suficiente, sendo necessária ainda a expiação e a reparação. O arrependimento e a expiação e a reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza as dores da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, e não uma anulação das faltas cometidas. Quando Jesus fala perdoar 70 vezes 7 vezes, esse perdoar não é assim. Eu estou aqui sentado, aí vem a Ivana, pisa no meu pé, no meu dedão. Ela pede, desculpa. Não foi nada. Daqui a pouco ela volta, pisa de novo no meu pé. Desculpa. Eu falo, tá bom, Ivana. Ela passa a 3ª vez, pisa de novo no meu pé. Eu falei, ai, tá doendo, mas tá bom. E ela continua pisando. E eu vou perdoar ela até quantas vezes? Por que tem que esperar as 70 vezes 7 vezes? A gente precisa que a pessoa que cometeu o ato também se arrependa do ato dela. Ela precisa se arrepender. E depois a Ivana vai ter que reparar o que ela fez, né, comigo. Ela vai ter que reparar. E tenho certeza que ela vai ter dor no pé aí por muito tempo por causa do que ela me fez. Estou rogando praga, né, Ivana? Estou rogando praga. Brincadeira, mas é isso. A Amélia Rodrigues, no livro Pelos Caminhos de Jesus, do Divaldo Franco, o médium. Ele perdoar 70 vezes 7. Mãe, tira o som aí, mãe. Não, porque eu estou falando aqui. Não, que eu falo sobre o negócio de 70 vezes 7. É cada pessoa, né? Cada pessoa. Cada pessoa que for te pisar o pé, né? Muita gente. É porque a gente também faz muita coisa errada, né? A gente, quando a gente pisa no pé do outro, a gente não pode ficar pedindo perdão, só perdão, porque quando você 1, 2, 3, 4, 5 vezes, não adianta você pedir perdão. Você precisa reparar. Você precisa se arrepender daquilo que você faz. Poxa, toda vez que eu passava ali, eu pisava no pé dele. Mas será que não está na hora de eu parar de fazer isso? E o que eu posso fazer para reparar? Né? Eu me arrependi, tive um remorso, tem que fazer alguma coisa para reparar. Né? E Kardec, então, fala, olha, a gente precisa se arrepender. Luiz, me ajuda aí, como é que é? Arrependimento... Arrependimento, reparação e, no final, a expiação. Não, a expiação e depois a reparação. É isso aí. Então, a gente precisa passar por esses 3 processos para poder começar no trabalho do perdão. A Amélia Rodrigues fala assim, o dever é perdoar 70 vezes 7 vezes. Cada erro da criatura, a fim de que aquele que perdoa sinta-se realmente em condições de ser irmão do seu próximo. Porque quando a Ivana me pisou lá no meu pé um monte de vezes, é difícil eu perdoar ela. Né? É difícil. Porque
machuca, fica doendo. Né? A gente, às vezes, faz uma coisa errada, a gente fica pedindo perdão, mas não é só pedir perdão, tem que ter mais coisa. Não é só pedir perdão. Né? A gente precisa de mais. A gente precisa de sinceridade. A Amélia Rodrigues continua. O perdão é a elevada expressão do amor. Abençoa a quem a doa, e apazigua aquele que recebe. Tá bom. Quando você pede perdão, né, você está ali abençoando. Você pode, poxa, que bom, que bênção que você está vendo perdão. E eu estou me sentindo apaziguado. O perdão chega e suaviza a gravidade do delito. Então, se eu perdoar, eu vou diminuir, né? Parece que o delito é menos grave. Mas isso tem que auxiliar a reparação, mediante a qual o equivocado se reabilita, alterando a sua conduta e tornando-se útil à comunidade onde está situado. Então, a Amélia fala sobre isso. O perdão, né, o arrependimento, o pedir perdão, dá uma suavizada no delito, porque, olha, eu pisei muitas vezes no pé dele, mas eu estou pedindo perdão. Então, tá bom, você já começou a se arrepender. Mas você precisa reparar. Porque quando eu reparar o mal que eu estou fazendo, eu posso me reabilitar. E para reparar, eu preciso alterar minha conduta. Nunca mais pisar no pé dela. Né? Nunca mais fazer aquilo. Então, e quando não der para a pessoa reparar aquilo, porque a outra pessoa não está mais perto, ou aconteceu. Só o teu arrependimento já... Não dá. Não tem. Aí, quando acontece, isso pode passar para outra vida. A gente fica imaginando, imagina um assassinato, por exemplo, a pessoa vai lá e mata a outra. Como é que repara isso? Não é matando a outra em outra vida, não é vingança, que seria o próximo slide ali. Não é vingança. Como é que se repara isso? A pessoa vem como na tua família, como teu filho, por exemplo. Você matou a pessoa e depois vem com teu filho. Né? Então, isso é a maneira de reparar. A reparação é com amor. É a lei de amor. Amor, justiça e caridade. Quem perdoa, cresce. Quem recebe o perdão, se renova. Aí que é o que ela fala. É normal pensar no revide no mal. No entanto, o revide vincula a vítima ao seu perseguidor. Então, se aquela história, numa vida, eu fui lá, eu fui sócio do Luiz num negócio, numa vida. Aí, eu fui lá e roubei o Luiz. Né? Roubei ele, estabeleci uma situação terrível, ele ficou na sarjeta e acabou morrendo na pobreza e eu fiquei rico. Aí desencarnamos e tal, aí na outra encarnação, nós nos encontramos, somos sócios de novo, ele se lembra daquilo de alguma maneira lá, aí ele vai e revida. E aí eu fico na pior, na sarjeta. E aí na outra fica isso. É o olho por olho, dente por dente. Né? É o mundo de cego e banguela. Isso tem que ser quebrado. Como é que vai quebrar? Vão nascer os dois, pai e filho, irmão e irmã. Né? Vocês vão ter, de alguma maneira, a gente vai precisar se relacionar para quebrar esse círculo vicioso. Porque é o que ela fala aí. Porque quando a gente se vinga, a vingança, ela vincula. E a gente começa a criar e com o outro esse vínculo, esse círculo vicioso que você só resolve com amor. E é difícil a gente resolver isso. Senão fica na lei do talião, né? Na lei de talião. Dente por dente, olho por olho. E você passa encarnação atrás de encarnação, vida, né? Fulano me matou nessa encarnação. Aí nessa eu vou lá e mato ele. Aí outro mata ele. E quando é que resolve? Esse círculo vicioso tem que resolver de alguma maneira. Então, André, esse círculo vicioso é o perdoar 70 vezes 7 vezes. Você precisa perdoar. E esse perdão, ele vem... por exemplo, eu e o Luiz vamos resolver nosso caso. Quando a gente vai reencarnar, tem um caso
do Segismundo, acho que é no Missionários da Luz, ou no Mensageiro, não lembro. Reencarnação do Segismundo, Missionários da Luz. Que ele vai reencarnar. A história foi que, alguma coisa parecida com isso. Ele, na última encarnação, ele se apaixonou por uma mulher do Adelino e Raquel. Ele se apaixonou pela mulher do Adelino era casado com a Raquel. E aí ele queria a Raquel. Aí os dois foram numa disputa de um duelo. Aí o Adelino matou o Segismundo no duelo. Não, o Segismundo, desculpa, o Segismundo matou o Adelino num duelo. Aí a Raquel, depois que ele matou o cara, ele não quis mais a mulher, e a mulher acabou indo para a prostituição. Então ele cometeu um assassinato e levou a Raquel para a prostituição. Agora, Adelino e Raquel estavam encarnados e iam receber como filho o Segismundo. Na hora que ele foi reencarnar, que teve aquela reunião no plano espiritual, que ia acontecer, né, você concorda, tudo, o pai começou a dar para trás. Não, eu não quero receber esse cara me matou, né? E aí a história lá do livro são eles contornando a situação com a Adelina e com a Raquel para aceitar que o Segismundo, que foi o algoz dos dois, né, como filho. Então teve que haver um perdão do Adelino para o Segismundo, para ele aceitar ele na família dele como filho, para poder, no final das contas, reparar e acabar, eliminar o problema. André. Às vezes também... Oi, pode falar, Luiz. Desculpe, Ivana. Não à toa, o primeiro passo para o perdão é o arrependimento. Se não houver o arrependimento, nenhuma dessas etapas de fato acontecem, né? Que se eu não quiser, eu não quero pedir perdão, não estou errado, eu não estou errado, eu não estou nada de errado. Aí primeiro precisa partir da pessoa que cometeu o ato, né? Esse arrependimento tem que vir de dentro, de fato, para que possa acontecer. Ivana, contigo. Quer falar, Ivana? Não, eu lembrei de uma história do Chico, que ele tinha um amigo, né, que trabalhava com ele naquela fazenda lá, né, onde ele trabalhava naquele escritório lá na administração. Então, diz que o amigo um dia faltou o trabalho, chegou atrasado. Aí o Chico, o que houve? Aí ele falou assim, poxa, Chico, entraram na minha casa, roubaram tudo que eu tinha, levaram tudo. Aí o Chico falou com ele, fica tranquilo, fica calmo, vai dar tudo certo, tu só está devolvendo. É por aí. Né? Mas, então, assim, às vezes a gente passa, não vem junto com as pessoas, mas a gente passa por experiências, né, parecidas para a gente entender o quanto dói a gente prejudicar o outro. Né? Não é a lei de talião, mas são as experiências que às vezes a gente vive para poder entender, né, o quanto lesar o outro, de alguma forma, machuca, dói. Né? Então... E aí, né, o que ela conclui lá, a Amélia Rodrigues? Quando você consegue perdoar, a história do Segismundo lá, da Adelina e da Raquel, consegue perdoar, você rompe os grilhões da perturbação. E quando você ama esse algoz, faz com que ele se erga do abismo de si mesmo. Como é que você tem que amar os inimigos? Paulinho não está aí hoje, né? Mas amar os inimigos é muito difícil. O único jeito é desse jeito. Esse exemplo que eu dei do Missionário da Luz, do Adelino, da Raquel e do Segismundo, é exatamente isso. Eles vão receber o neném lá e ele vai aprender a amar o inimigo dele de outra vida. É amar os inimigos. É só assim que a gente resolve, acaba com esses grilhões, né? Grilhões são algemas, ferro que prendem a gente na perturbação. Tá bom, gente? Esse foi o assunto de hoje. Semana que vem, nós vamos pegar o Evangelho segundo João, lá o capítulo 7. Vou andar um pouquinho aí falando lá dos textos de João.